Queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos, rezando com a Palavra de Deus. O nosso encontro, desejo que este dia seja bom, seja abençoado, seja alegre e seja leve. Olha só, preocupações a gente sempre vai ter, mas quem que dá leveza para a vida? O modo como eu reajo diante das diferentes situações da vida. E nós temos que procurar viver não de uma forma pesada. Tem gente que é agressiva, tem gente que perde a paciência por qualquer coisa. Nós queremos viver bem o dom da vida. E é por isso que a gente se encontra. Nesse tempinho que a gente fica junto, é uma troca de energia, de bênção, de alegria, de paz, de esperança. Então, nós estamos na segunda quinzena do mês de abril. Vamos lá, minha gente. Vamos em frente que vale a pena. Nossa, e como vale a pena. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta sexta-feira, dia 16 de abril, a palavra de Deus é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo que o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, Jesus vai de um lado para o outro, né? E ele não para. Jesus tinha
não é pressa, mas ele tinha um ardente desejo de falar às multidões, de mostrar às multidões o novo caminho, a nova vida, a realização das promessas. E as multidões se encantavam com Jesus, as multidões se encantavam e gente de tudo que era lado seguia Jesus. Jesus tentava atravessar de barco, já tinha gente lá esperando. E olha o que acontece hoje, no Evangelho de hoje. Mais de 5.000 pessoas. Nós não podemos esquecer que o Evangelho diz 5.000 homens. Algumas versões dizem, sem contar as mulheres e as crianças. Na cultura judaica, a mulher e a criança não contavam. Não contavam, mas elas também sentiam fome. Então, se tinha 5.000 homens, quem sabe lá quantas mulheres, quantas crianças estavam juntas, junto com aquela multidão. E já estava meio tarde, a multidão estava com fome, não ia embora, e Jesus tenta ver uma solução. Ele fala com Felipe e manda que Felipe, olha, deem vocês de comer. E o que eles tinham lá? O Jesus perguntou, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Tinha um menino com 5 pães e 2 peixes. Olha só, com 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. E olha o detalhe que o evangelista ainda acrescenta. Ele diz justamente, e sobraram ainda 12 cestos. Mas por que 12? Por que não 13, não 11? Não, 12. 12 tribos em Israel, 12 apóstolos. Quando todos repartirem entre si os pães, o lanche, a comida, o leite, a fruta, não vai ficar ninguém sem comida. Jesus não fez um milagre para um tempo. Jesus fez um milagre que pode ser aplicado em todos os tempos, em todos os tempos. Olha que interessante isso. Nossa, que interessante, eu fico entusiasmado com isso. Fico entusiasmado porque assim, Jesus ensina a partilha. Vocês lembram que esses dias eu falei, quem reparte fica com a melhor parte. E isso eu ouvi também de uma pessoa muito querida que me disse essa frase. Quem reparte fica com a melhor parte. Isso é grandioso, só quem faz a experiência. Às vezes a gente tem medo de fazer essa experiência. Prefere achar uma desculpa, não, fulano é vagabundo, não quer trabalhar e tal. Nós temos isso também, tem de tudo. Não podemos esconder, como é que a gente diz popularmente, não dá para esconder o sol com a peneira, porque pelos furinhos da peneira vão passar os raios, né? Mas olha só, Jesus está ensinando uma coisa que já é comprovada. O pouco de cada um dá o suficiente para todos. O pouco de cada um dá o suficiente para todos. E isso é grandioso, grandioso, grandioso. Mas tem uma coisa que também me chama a atenção nesse evangelho. Daria para falar muito desse evangelho porque ele é inspirador. Inspirador. Por que a igreja, as comunidades sempre tiveram esse cuidado com o quilo de alimento, a pastoral do pão, a pastoral social, a pastoral da caridade? Por quê? Porque é bíblico isso, não deixar que alguém passe fome. Mas tem um detalhe, é que Jesus não faz um milagre do nada. Não tinha nada, de repente tinha tudo. Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele quis contar com os apóstolos. E aí os apóstolos viram lá um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus
realiza um milagre a partir do pouco que eles tinham, ele transforma no suficiente para todos. Suficiente para todos. Então, olha, nós também temos que ter o nosso pouco também, né? Fazer o nosso pouco, dividir o nosso pouco. É aí que acontece o milagre. Qual é o milagre maior? Nunca vai faltar o necessário. Claro que a gente tem que arregaçar as mangas, tem que ir, tem que fazer. Mas eu lembro uma coisa que as mães sabem fazer muito bem isso. E a minha também fazia isso. Olha só, os filhos saem de casa, cada um segue seu rumo. Quando eles voltam para casa, a mãe dá um pão para um pão para o outro, uma figada para um doce para o outro. E quando vai ver, a mãe não fica sem. Nossa! Agora, quem guarda só para si, quem pensa só em si, corre o risco de ficar sem nada. De ficar sem nada. Então, sejamos capazes de dividir, porque o pouco que partilhamos vai ser o suficiente para todos. E no Pai Nosso, o mesmo Jesus que faz o milagre da multiplicação dos pães, é o Jesus que nos ensina a chamar Deus de Pai e pedir a Ele o pão de cada dia. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vivamos bem este dia, todos os dias, né? Vamos agora para a segunda etapa do mês de abril, mas com muita paz no coração, muita paz no coração. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, dessa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por essa companhia tão bonita. Vamos guardar conosco essa lição tão bonita. Quem reparte fica com a melhor parte. Depois, Ele não faz um milagre do nada. Ele sempre quer a nossa participação, o nosso pouco, para ter o suficiente para todos. Obrigado. Juntos sempre. Paz e bem, santa alegria.